comentando Riverdale numa perspectiva genética. Agora eu vou falar dos ruivos. Porque assim, né, a gente tem muitos ruivos numa série só, né? E assim, pensando principalmente numa cidade só. Voltemos para a questão de que, por exemplo, os Cooper e os Blossom, eles tinham, assim, uma proximidade parental muito próxima, né? Eu fiquei questionando, assim, se talvez não seja uma coisa mais ampla da cidade. E daí, outra informação que a gente tem é que o que acontece é que adotam a Penélope, né? A Penélope Blossom, por ela ser ruiva e com o objetivo de manter as crianças Blossom, né, ruivas. E assim, não é um gene, né, tipo, não é um par de alelos que faz uma pessoa ser ruiva. Existem diferentes genes, mas de maneira geral, para que a pessoa seja ruiva, precisa que seja recessivo, principalmente quando se refere à ausência de produção de pigmento, tá? Esse assunto, assim, é um assunto que eu amo, então se ficar meio caótico, me avisa que eu vou falar de novo. Eu falo melhor. Eu tento. Mas tá, voltando. Pensando, né, na questão de que, de maneira geral, a pessoa, para ela ser ruiva, ela tem que ter, e daí que nem eu falei, são diferentes genes e muitas vezes são diferentes posicionamentos do desenvolvimento de um pigmento que faz com que a pessoa seja ruiva. Ai, que esquisito que ficou essa frase. Mas tá. De maneira geral, para que a gente tenha uma prole ruiva, com toda certeza, a recessividade precisaria ser no mesmo gene, tá? E também aqui, tô falando como se fosse um gene único que fizesse uma pessoa ser ruiva, mas existe a questão, assim, de diferentes genes que podem estar relacionados às pessoas ruivas, tá? Mas, como eu falei, voltando, né? Realmente precisa ser em situação de recessividade, ou seja, de ausência de produção de pigmento, principalmente. E que também tem ali alguns pontos com pessoas loiras, tá? Então, existem ali algumas situações que alguns genes que podem estar relacionados com pessoas loiras e pessoas ruivas, tá? E daí depende da quantidade de pigmentos, que daí, assim, é toda uma questão de proteínas e tudo mais. Mas voltando, pensando que a questão da pessoa ruiva, ela precisa ser uma questão mais recessiva. Aí, por exemplo, a gente tem pais ruivos que têm filhos ruivos com toda certeza e que precisa ter essa recessividade de maneira geral e ampla. Eu fico pensando, assim, o quão endogâmica era essa cidade, sabe? O que é endogamia? Endogamia é os casamentos em uma população mais fechada, sem migrações, tanto para a entrada de pessoas quanto para a saída de pessoas, tá? Então ali existe muito aquela troca de genes ali. Então quando você pensa que... Tá, vamos pensar, né? Voltando para a questão. Ai, calma, que eu fiquei confusa agora também. Pera lá. Pensando que existe uma pessoa... Tá, vamos simplificar e falar que a característica da pessoa ser ruiva, ela é monogênica, né? E aqui, gente, sério, vamos ignorar o fato de que às vezes tem uma parte do cabelo ruivo, uma parte da barba ruiva, enfim, não. Vamos pensar assim de uma maneira ampla e geral. Gene A, que precisa ser recessivo para a pessoa ser ruiva, mas também temos o gene B, que precisa ser recessivo para a pessoa ser ruiva. Se, por exemplo, a gente tem uma pessoa ruiva do gene A e outra pessoa ruiva do gene B, calma lá, vamos voltar, que eu me perdi também, tava falando. Pensando, essa pessoa aqui é ruiva a partir do gene A, porém o gene B dela é dominante. E essa pessoa é ruiva a partir do gene B, mas ela tem o gene A dominante. Então, uma criança deste casamento seria uma heterozigota para ambos os genes. Então, ela não seria ruiva, necessariamente. Aqui vamos ignorar a questão da quantidade de proteína. Então, vamos pensar numa coisa mais determinística, tá? Então, quando a gente pensa nisso, essa criança não seria ruiva, para que a gente tenha a criança ruiva, essas pessoas precisariam ter o mesmo gene recessivo, sabe? E para isso acontecer, precisaria vir de uma geração anterior. Então, tipo,
precisaria ter alguma questão de endogamia. E daí, somando com a questão dos gêmeos que eu tinha falado, gente, assim, eu acho que era uma cidade endogâmica. Riverdale é endogâmica. Eu dei uma viajada que eu senti, tá?